Então, galera, agora nós estamos dentro da nossa aula de biologia, assunto relações ecológicas, dentro de um tema maior que é ecologia. Para você que está antenado aí para o Enem, estudando para ser um vitorioso e uma vitoriosa, cola nessa aula que a gente vai começar agora. Como eu falei anteriormente, nós vamos falar de relações ecológicas, conteúdo importantíssimo para o seu Enem 2020. O que são relações ecológicas? Então, acompanha aqui comigo. Relações ecológicas são as interações que acontecem entre os seres vivos, as quais podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie, relações intraespecíficas, ou indivíduos de espécies diferentes, relações interespecíficas. Elas também podem ser harmônicas ou desarmônicas. Conceito fundamental, acredito que vocês anotaram aí, já é importantíssimo para vocês. Nós vamos também construir um mapa mental juntamente com esta aula. Aí tem uma imagem aí de uma abelha correlacionada com uma flor. Será que existe relações ecológicas entre eles? Nós vamos ver no decorrer do vídeo. Vamos já começar com uma questão do Enem 2019, ano passado, muito recente, hein? Acabou de sair do forno aí. Acho que você já deve ter visto ela na sua apostila do curso Logos. Caderno 2019. Acharam aí já na apostila? Se tá sem a apostila, não tem problema não. Também trouxe aqui para vocês. Vamos fazer a leitura junto comigo? As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes, enterradas para épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outra. Esse comportamento de ladroagem, entre aspas, aí, faz com que uma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Está disponível aí no Ciência Hoje, do UOL. Bacana? Então vamos ver o que ele quer com a gente? Primeiro, isso aí é uma cutia. Lembra da música? Corre cutia de... Como é que é? Corre cutia debaixo da sua tia. Se você lembra da música, comenta aí, que eu acabei de esquecer a música. Estou lembrando o conteúdo de biologia e da música mesmo que falhou. Depois você comenta como é que é essa música aí para mim. Então, esse fato dela roubar uma da outra, ladroagem que ele chamou, está associado à correlação. Letra A, sinfilia. B, predatismo. C, parasitismo. D, competição. Ou E, comensalismo. Vou dar um tempinho para você marcar aí. Pega o caderno ou na própria apostila mesmo. Você vai colocar qual alternativa que você julga que seria correta. Já aproveitando a questão para falar do conteúdo, vamos explicar item por item, devagar para que você possa entender. O nome sinfilia não é tão comum de aparecer em provas, e o Enem colocou para a gente aí. Ele também é conhecido como esclavagismo. Como assim? Vem comigo. Esclavagismo. Ou sinfilia é uma associação em que uma das espécies se beneficia com as atividades de outra espécie. Acontece também muito com formigas, quando uma espécie de uma formiga escraviza, vamos assim dizer, a outra espécie em benefício dela mesma, isso é chamado de sinfilia. Então, você acha que seria sinfilia? Uma roubar a semente da outra ali? Não,
Predatismo. O que seria predatismo? Anotem. O predatismo ou predação é uma relação ecológica interespecífica desarmônica na cadeia e teia alimentar em que um dos animais de uma espécie é beneficiado, tem o predador e a presa. É o caso, exemplo, do leão e da zebra. Fácil, né? Vai ser predatismo? Também não. Parasitismo. O que seria parasitismo? No parasitismo, o parasita se beneficia de outra espécie, chamada o quê? Hospedeiro, causando-lhe danos de maior ou menor importância, mas raramente a morte. Gente, anotem isso aí. Parasitismo é importante demais com relação às doenças que caem no Enem. Exemplo, esquistossomose, ou teníase, ou chagas, onde eu vou ter um hospedeiro, eu vou ter um parasita. Vai ser tema de outras aulas, né? Das próximas aulas. Competição. O que seria competição? A competição é uma relação ecológica desarmônica que ocorre quando os organismos da mesma espécie ou de espécies diferentes competem por um determinado recurso. Ei, professor, tá parecendo que é essa, hein? Tá parecendo que é competição. Eles estão disputando pela semente, que é o alimento, é um recurso. Bacana. Comensalismo eu vou colocar aqui embaixo, porque não deu muito certo, ó. Para o espaço ficar curto, então eu coloquei aqui. No comensalismo, as espécies de animais se encontram associadas com benefício para uma delas, mas sem prejuízo para a outra. Foi o caso aqui? Não, ela causou prejuízo para a outra, que ela roubou o alimento. No comensalismo é muito comum cair correlacionado com o caso do urubu. O urubu se alimenta de um animal que já está morto. Em decorrência disto, o que vai acontecer? O animal não está sendo prejudicado, porque ele já está morto, né? O outro é beneficiado, mas o outro não é prejudicado. Comensalismo. Outro exemplo muito comum é o caso dos tubarões e das rêmoras, onde a rêmora fica embaixo do tubarão. A competição aqui, acabei pulando, mas vou voltar nela. Eu posso ter a competição na mesma espécie ou de espécies diferentes. Vamos supor quando um tigre briga ou entra em conflito com outro tigre por conta da fêmea. É uma competição intraespecífica. Ou quando uma hiena tenta tomar a comida do leão. É uma competição interespecífica. Abre o olho, hein, galera? Muitos conceitos importantes aí para os senhores e para as senhoras. Fiz um mapa mental, está disponível lá no Instagram do Biologia Primandade, para que você também faça o seu, porque na fotozinha aqui a qualidade não ficou tão boa, mas no Instagram tá bacana demais. Aqui para você ver melhor é a sociedade, a colônia, o canibalismo e a competição intraespecífica. E nesse mapa mental vai estar explicando o que seria cada uma delas. Então, qual que seria a dica? Pausa o vídeo, vai lá no Instagram ou depois que você terminar de assistir o vídeo, pegue na sua casa uma folha de papel Chamex A4, né, branca, suas canetinhas aí lindas, maravilhosas e construa você o seu próprio mapa mental. Dessa forma, ficará mais fácil de você memorizar o conteúdo. Bacana? Legal? Depois você posta aí no Instagram, me marca para me ver como que ficou seu mapa mental. Vamos para outra questão? Essa questão aqui é da Universidade Federal do Ceará. As esponjas desempenham papéis importantes em muitos hábitats marinhos. A natureza porosa das esponjas as torna uma habitação ideal para vários crustáceos, equinodermos e vermes marinhos. Além disso, alguns caramujos e crustáceos têm tipicamente esponjas grudadas em suas conchas e carapaças, tornando-os imperceptíveis aos predadores.
Nesse caso, a esponja se beneficia por se nutrir de partículas de alimento liberadas durante a alimentação do seu hospedeiro. As relações ecológicas presentes no texto são: qual dessas alternativas você julga que seria a alternativa correta? Protocooperação e competição, inquilinismo e protocooperação, inquilinismo e parasitismo, competição e predação ou parasitismo e predação? Já marcaram aí? Eu não sei vocês, mas no meu caso, toda vez que eu vejo falar de esponja, adivinha? Assistia também Bob Esponja? Assiste ainda? Não fez parte da minha infância, mas faz parte da minha vida como professor. Então, qual que seria a resposta correta? Trouxe aqui a explicação e um desenho para você, uma imagem para você ver que o desenho do Bob Esponja não é bem, né, daquela forma quadrada. As esponjas normalmente têm forma de vaso. Observem na imagem. As esponjas estão sendo usadas como um abrigo para outras espécies. Portanto, temos exemplo de inquilinismo. Então, se uma espécie vive dentro de outra, inquilino. No outro caso, quando as esponjas estão grudadas nas conchas, uma espécie favorece a outra, porém elas podem viver separadas. Temos então um exemplo de protocooperação. Então eu tenho que achar a alternativa de inquilinismo e de protocooperação. Conseguiram perceber a diferença? Dentro de protocooperação, nós também temos um exemplo importante, que é quando o pássaro palito limpa os dentes do jacaré. Então, o jacaré é beneficiado e o pássaro palito também. Isso é um exemplo de protocooperação, muito comum de cair em prova. Massa, fácil, show, né? Vamos pro próximo? Segundo mapa mental. Esse aqui eu coloquei já no computador. Vai ficar mais bonitinho do que eu desenhei lá no Instagram. É o segundo mapa mental e a segunda atividade que você vai reproduzir no seu caderno. Vai fazer numa folha de papel A4 ou folha de caderno. Faz, marca ou me manda pelo WhatsApp para me ver como ficou seu mapa mental. Você vai ter a possibilidade de acrescentar alguns desenhos, algumas imagens para ele ficar mais bonitão do que o meu aqui. Falando das relações interespecíficas, que são em espécies diferentes, nós vamos ter as harmônicas e as disharmônicas. Também, como nas intraespecíficas, as harmônicas são aquelas que não há prejuízo das espécies. Não são prejudicadas. Enquanto as desarmônicas, existe o prejuízo de uma das espécies. Então vamos colocar as harmônicas? Nas harmônicas nós temos o mutualismo, comensalismo, epifitismo e protocooperação. Explicando uma por uma. Nos líquens, mutualismo, acontece uma associação entre algas e fungos ou entre algas e bactérias, que dependem muito uma das outras, a ponto de se uma espécie morrer, a outra acaba morrendo também. Isso é chamado de mutualismo, a relação de simbiose obrigatória. No seu livro mais antigo deve estar escrito simbiose obrigatória. Uma espécie precisa de mais da outra. Comensalismo é o caso do urubu com a carniça ou do tubarão com a rêmora. Uma espécie é beneficiada, enquanto a outra não é prejudicada, mas também não é beneficiada. Bacana? Epifitismo ou inquilinismo, né? Chamado em alguns outros livros. O exemplo clássico são as orquídeas. As orquídeas ficam em cima das árvores. Então ela não beneficia a árvore, mas ela também não é beneficiada pela árvore. Ela é beneficiada pela luz do sol, pela água, pela umidade, mas não propriamente pela própria árvore, ela fica lá na árvore. Isso também chama epifitismo. Protocooperação, acabamos de falar, é quando ambas as espécies se beneficiam. Pode também ser chamado de simbiose não obrigatória.
Faça as harmônicas? Também achei. Já as desarmônicas, onde existe o prejuízo de uma das espécies. Vamos anotar aí? Amensalismo, competição, parasitismo, predatismo e sinfilia. Fato importante: competição pode ser desarmônica e harmônica? Não. Competição pode ser intra ou interespecífica, mas ela sempre vai ser desarmônica. Não tem como ela ser harmônica. Vai ter prejuízo de uma das espécies. Amensalismo também, quando uma espécie prejudica a outra. O exemplo clássico de amensalismo é um fenômeno chamado de maré vermelha, onde algas, marinhas produzem determinadas toxinas que acabam matando os peixes, matando esses peixes. Ela vai prejudicar esses peixes. Competição interespecífica pode ser o caso do leão com a hiena. Tem que ser espécies diferentes, onde o leão caça, tem o seu alimento e a hiena depois, futuramente, vem roubar esse alimento do leão. Também existiu isso aí lá na cutia, na questão que a gente comentou no início do vídeo. Parasitismo é o caso dos parasitas e dos hospedeiros. Nós temos aí um exemplo clássico, que está caindo demais em prova, que são os vírus. São parasitas intracelulares obrigatórios. E também nós temos os protozoários, nós temos os plateumintos, os nemateumintos, que eu falei que eu vou construir uma aula só sobre isso. Predatismo ou predação, quando eu tenho um predador e uma presa. No caso, o lobo e o coelho, por exemplo. Sinfilia ou esclavagismo, a gente viu também no começo do vídeo, na explicação, onde uma espécie vai escravizar, aproveitar da outra. Então, todas essas são desarmônicas. Você vai construir esse mapa mental, pode ser de outra forma, não precisa ser necessariamente dessa forma, e complementar com algumas imagens aí. Me manda para que eu possa corrigir, para ver se está tudo certinho. Posso pôr outros exemplos, professor? Melhor ainda. Topíssimo. Assim, o seu processo de aprendizado vai ficar melhor para você e também para aumentar sua nota no Enem. Olha outra questão aqui, da UDESC, Santa Catarina. Todos os seres vivos relacionam-se uns com os outros, tanto entre indivíduos da mesma espécie, relações intraespecíficas, quanto de espécies distintas, relações interespecíficas. Essas relações podem ser harmônicas, quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos, ou desarmônicas, quando pelo menos um deles é prejudicado. São relações desarmônicas, ele quer somente desarmônicas, ok? Vamos lá ver comigo? Letra A, inquilinismo é desarmônica? Não, já está fora, já vou pular a letra A. Mutualismo na letra B é harmônica, então eu já vou pular fora da letra B, que ele quer somente as desarmônicas. Letra C, amensalismo é desarmônica, parasitismo também é, competição também é, predação também é. Vou guardar a letra C. Letra D, comensalismo é harmônica. Já saiu fora a D. Amensalismo desarmônica, parasitismo desarmônica, competição desarmônica, só que sociedade harmônica. Sociedade dos cupins, sociedade das abelhas, onde cada um faz o seu trabalho, uma relação intraespecífica, que estava presente lá no primeiro mapa mental que eu mostrei para vocês. Acontece com abelhas, com cupins e com formigas. Cada uma desempenha uma uma função, cada uma vai desempenhar uma função específica em prol de algo maior, que seria a sociedade. Professor, mas você não falou que a formiga realiza sinfilia? Bem, quando ela escraviza outra espécie que não seja a dela, é um tipo de esclavagismo. Quando ela se beneficia em prol de todos, vai ser sociedade. Bacana? Então, qual a alternativa correta? Letra C. Fácil ou difícil?
Acertou ou errou? Achei essa bem fácil, hein, gente? Vamos para a próxima? Trouxe aqui um exemplo desse filme maravilhoso, né? Que é o Rei Leão, que não é, no caso, o desenho, mas qual que é o nome, gente, quando o filme ele é um remake, é um movie maker? O que é, gente? Nossa, na biologia eu tô excelente, mas de atualidade está complicado. Coloca aí no comentário para mim qual que é o nome quando se regrava um filme parecendo, né, real. Vamos ver um pouquinho essa cena comigo? Oh no, Mufasa, perhaps you shouldn't turn your back on me. Is that a challenge? I wouldn't dream of challenging you. Notaram aí que o Scar, que é um leão, tá bem mais robusto. É o Mufasa, que é um leão, o macho alfa aí, né? O pai do Simba, o Rei Leão, ele tá bem mais robusto que o Scar, que é o irmão dele. Por que será que isso acontece? Isso acontece na natureza também? Acontece. Olha aqui uma questão. A relação que é estabelecida no filme Rei Leão entre Mufasa, que é o macho alfa, e seu irmão Scar pode ser considerada como... Então, eles vão competir por alimento, eles vão competir pela fêmea, pelos recursos do meio. Não é uma competição? E agora? Já dei a resposta. Já. Agora ela é intra ou interespecífica? O que você acha? Quando você vai pensando aí, vamos reformular aqui de novo. Não pode ser comensalismo, porque é o caso do tubarão e a rêmora. Um é beneficiado e o outro é prejudicado. É assim? Não. Um é beneficiado e o outro não é prejudicado. Não pode ser protocooperação, porque eles não estão se ajudando ali, um ajudando, tendo ajuda mútua. Não pode ser predatismo, porque não é o caso do Mufasa comer o irmão dele, não vai ser predatismo. E se isso acontecer por conta da escassez dos recursos, vai ser canibalismo. É outra relação. Canibalismo, quando um animal de uma mesma espécie se alimenta de outro ser da mesma espécie que a dele. Então eu estou entre duas aqui, ó. Eu estou entre competição intra e competição interespecífica. Ponto para você que marcou que ela é intra. É na mesma espécie. Então é a resposta letra B. Competição intraespecífica. Não pode ser inter. Se fosse do leão com a hiena, se fosse aqui do leão, ó, com essa hiena aqui, ó, aí ia ser inter, em espécies diferentes. Show! Vamos para outra questão? Os líquens são formados pela associação de certas espécies de algas e um fungo. Ambas as espécies são beneficiadas nessa relação, sendo que uma espécie não é capaz de viver isoladamente naquele local. Lembra que eu falei que também pode ser chamado de simbiose obrigatória? Simbiose obrigatória. Nesse caso, é uma relação chamada de quê? Ah, tá, professor, você falou simbiose obrigatória. Qual que é o nome da relação de simbiose obrigatória que cai no Enem? Comensalismo, inquilinismo, mutualismo, protocooperação ou competição? Tá vendo que você está ficando inteligente? Ponto para você que lembrou que é mutualismo. Ambas as espécies têm um grau de dependência muito forte com a outra. Se uma morre, a outra morre. E aqui eu tenho o desenho, a imagem de um líquen que está sobre a árvore. Se ele está sobre a árvore, entre ele e a árvore existe epifitismo ou inquilinismo. Mas perguntou entre o fungo e a alga, ó. Então é inquilinismo, não perguntou com a árvore. Cuidado, cuidado, galera. Fique atento para isso. Já viu esse filme aqui? You need to slay a shark, and I need to disappear. Here's what we're gonna do. Espanta tubarões? Conhece ou não conhece? Esse peixinho está ajudando o tubarão lá. Se ele estiver ajudando o tubarão, que é pouco provável disso acontecer na natureza, a relação vai ser de protocooperação. Mas,
Qual que é o peixe que fica embaixo do tubarão? Será que é esse aí que aparece no filme? Vem comigo, vamos ler a questão. Algumas relações ecológicas causam benefício para apenas uma espécie, não prejudicando nem beneficiando a outra. Um exemplo clássico ocorre entre a rêmora e o tubarão. Nesse caso, a rêmora prende-se ao corpo do tubarão e alimenta-se dos restos de suas presas. Então, é entre a rêmora e o tubarão. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa relação ecológica. Vai ser inquilinismo? Tipo orquídea? Não. Vai ser mutualismo, onde todos os dois são dependentes? Não. Vai ser amensalismo, onde um vai prejudicar o outro? Não. Sobrou quem? Comensalismo. A relação da rêmora e do tubarão irá chamar comensalismo. Tá gostando da aula? Ficou interessante com os desenhos, né? Ficou bem melhor. Outro filme que você deve ter visto é esse aqui, ó. You're talking to humans. You're flying outside the hive. Barry B. Benson. So you see soda? B-Movie, onde as abelhas têm correlação com as flores. Isso é importante? Demais da conta. Qual que é o nome da relação ecológica? Protocooperação. E aí, professor? A abelha relaciona com a flor. O que isso tem a ver com o Enem? Olha a questão de geografia de 2019. Geografia é essa, hein? Caiu no primeiro dia do Enem. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, está investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos em colmeias de São Paulo e Minas Gerais. Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides. Ei, Michel, depois você me ensina o que é esse neonicotinoide aí. Eu sei que faz mal para a saúde, certeza. Vamos perguntar para o Michel da aula de Química. Devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema de escala mundial presente, inclusive em países do chamado Primeiro Mundo, e que traz como consequência grave ameaça aos seres vivos do planeta, inclusive para o homem. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas aqui em casa, muitas abelhas estão chegando mortas. Elas chegam ou mortas, já aparecem mortas, ou elas já aparecem morrendo. Pode ser por conta do inseticida? Demais da conta. Isso vai afetar a produção de frutos? Afeta, porque a flor forma o fruto. Consequentemente, também afeta a produção do mel, igual mostra no filme aí do B-Movie. Interessante. Do mel em si, ainda não caiu no Enem. Então, abre o olho, hein? Agora, o que ele quer saber? Qual a solução para o problema apresentado que garante a produtividade da agricultura moderna? Preservação da mata ciliar? Sim, professor, isso é importante, mas é isso que vai garantir o caso ali dos inseticidas, a substituição dos inseticidas e evitar colocar agrotóxico? Não, não vai ser. A adoção da prática de adubação química, o que o adubo em si vai ter a ver com o caso do inseticida? Nada. Utilização de controle biológico? Sim. Se eu conseguir colocar lá pássaros para controlar os insetos que estão destruindo a lavoura, eu não prejudico colocando agrotóxico, eu evito das abelhas morrerem. Ampliação do modelo de monocultura, vamos supor, só vou plantar cana-de-açúcar para resolver meu problema. Vai adiantar? Não. Intensificação da drenagem de solo de várzea. Eu vou intensificar a drenagem da água lá do solo. Isso vai adiantar para mim? Não. Me sobrou qual? Alternativa letra C. Utilização de técnica de controle biológico. Essa questão não foi fácil, gente. Era só ter um pouquinho de atenção. Não tinha como você ter errado ela, não. Massa? Finalizando nossa aula aqui, fazendo um resumão do que você aprendeu ou deve ter aprendido hoje, é que as relações ecológicas podem ser intra ou interespecífica. Eu também trouxe um nome novo, ó. Homotípica ou heterotípica. É a mesma coisa, galera. Na mesma espécie, intra. Em espécies diferentes, inter. Elas podem ser harmônicas ou podem ser desarmônicas.
Essa aula vai ter uma complementação com a sua atividade, que é o quê? Realizar a construção do mapa mental. Então você tem que construir o mapa mental, mandar para que eu possa corrigir para ver se ele está certo. Show! Lembre, sem sacrifício não há vitórias. Se você está assistindo o vídeo até o final, massa demais. Eu tenho certeza que a partir desse vídeo e das outras videoaulas, esse ano 2020 você vai ser um vitorioso, você vai ser uma vitoriosa. Beleza? Fiquem com Deus. Valeu!